Boa noite a todos, então, pessoal. Estamos ao vivo aí para mais uma live da Comprema, então. Hoje para um tema bem importante para todos nós, né, que envolve todos nós novamente. Um tema relacionado à última live, que era saneamento básico. Eu vou começar me apresentando, então, né. Meu nome é Felipe e eu vou fazer uma autodescrição também, né, que é um costume que a gente tem aqui na associação para fazer essa autodescrição para as pessoas que só podem ouvir. Eu tô com um suéter meio roxo escuro, uso um pouco de barba, tenho um cabelo ralo e tô numa sala meio com uma parede azul aqui, tem um balcão atrás de mim também. E hoje eu convidei também o Gleison para tá conversando com a gente e vou passar aí a palavra para ele se apresentar também. Olá, boa noite, tudo bom? Eu sou o Gleison, sou engenheiro agrônomo. Obrigado, Felipe, aí primeiro pela oportunidade de estar aqui conversando, né? Então, como eu falei, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho com agroecologia hoje, com a produção, né, mais sustentável, com respeito ao meio ambiente, às pessoas, né? E atualmente toco um projeto agroecológico aqui na minha propriedade, em Lontras, que é o Sítio Agroecológico Esperança. A gente trabalha aqui com um sistema de produção orgânico e sistema diversificado, né, com o objetivo de produção de alimentos. Né? Também trabalho com o CESAP, que é o Consórcio Empresarial Salto Pilão, na campanha do Rio Itajaí Sul, né? A gente tem uma campanha aí bem legal aqui no Alto Vale, que é a questão da gestão, né? Da gestão dos resíduos, na questão da compostagem, na questão do desenvolvimento urbano e rural aqui, na questão do olho melhor do rio, né? Todo o rio é a bacia hidrográfica, então a gente vem fazendo alguns projetos aí nas escolas, alguns projetos nas comunidades, alguns projetos com ribeirinhos, na preservação dos recursos naturais e para a gente conseguir uma melhor qualidade da água aí, que a água aqui na nossa região saiu uma pesquisa aí da UFSC, né, encomendada pelo Ministério Público Catarinense, com a qualidade da água, a presença de muitos agrotóxicos, então Rio do Sul ganhou esse título, né, esse mau título, na verdade, com a pior água do estado. Então a gente trabalha um pouco nessa parte de conscientização desses recursos hídricos, tá? Então a gente vem trabalhando aqui para respeitar a natureza, né? Show de bola, show de bola. Já convidei o Gleison justamente por isso, ele tem todo um trabalho aí nessas áreas que envolvem o meio rural, né? Então, procurei algumas personalidades aí que envolvessem, né, esse tema aí. E o Gleison aí é muito dentro desses assuntos e vai ter muito a somar para a gente aí nessa live de hoje. Então, Tá. pessoal, a gente vai começar então a fazer vocês conhecerem um pouco mais o tema, né? A última live nossa ali foi sobre saneamento básico. A gente já viu do que se trata, quais são os serviços que estão dentro desse conceito, né? E o saneamento rural, ele não é muito diferente, não. Ele é aqueles 4 serviços de infraestrutura, né? Ou seja, abastecimento de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem, só que voltada para o meio rural. A gente pode pensar assim, hoje, né, a gente tem uma realidade que ainda o poder público ainda ele ainda está de costas para essas zonas rurais, no que tange aos serviços essenciais, né? E até a gente pode até fazer uma brincadeira, né? Pegar alguém ali da cidade que, né, que já está mais naquele cenário de que tem um serviço ali de esgotamento sanitário e perguntar, né, se perguntar pro cidadão ali, aleatório, né, algum, de onde que vem a água que ele bebe, né, de onde vem os recursos que ele utiliza, muitos vão dizer, a água que eu bebo vem por que parece, né, muitos vão dizer, a água que eu bebo vem da torneira. Aí vai ter um ali que vai dizer, vem da estação de tratamento de água, né. Tem outro ali um pouquinho mais instruído que vai dizer, vem lá da represa, vem do rio, né, vem do Uhum. manancial ali. Mas aí se a gente se der conta mesmo, a gente vai perceber que na verdade ela vem lá do meio rural. Vem a partir aquele movimento das nascentes, né? Então tem toda a água das nascentes e vai seguindo, vai se dando aquele movimento das águas. Então olha a importância, gente, de estar
está tratando o meio rural e o saneamento básico em conjunto, né? Porque eles estão intrinsecamente ligados, isso sem dúvida nenhuma. Então, quando a gente pensa em saneamento rural, a gente tem que pensar que são temas, um tema que é interligado ao saneamento básico também. Faz parte do saneamento básico. Acho que o saneamento rural, a gente tem que pensar em toda a bacia hidrográfica, né? A gente for pensar aí hoje a bacia hidrográfica do rio Itajaí, a água começa lá atrás, né? Como tu falou, no meio rural. Então, se a gente não tiver uma gestão correta dos nossos resíduos, né, seja no meio rural ou no meio urbano, a gente vai ter uma água de má qualidade. E essa água com má qualidade, as pessoas vão ficar doentes. Então, a população doente. Então, hoje, como eu falei, a gente trabalha aí com a bacia do rio Itajaí, né? Então, é muito mais do que só cuidar da água que está dentro da nossa casa. A gente precisa plantar mais árvores, recuperar a mata ciliar, né? Começar o desenvolvimento sempre tem que começar dentro da gente. Então, se a gente começar a melhorar isso, a gente vai ter uma água de melhor qualidade. Então, o rio Itajaí, a gente for pensar, é uma bacia grande que engloba quase 1 milhão de pessoas. Então, olha a quantidade de pessoas que esse rio é importante, né? Ele nasce na serra e deságua ali em Itajaí. Então, se a gente não pensar que esse recurso tem que ser melhorado, né, a gente vai ficar sem água. E ano passado, a gente teve um problema muito grande na questão de água, né? A gente teve problemas aí com a seca. E eu escutei muito no meio rural, assim, em lugares, por exemplo, aqui em Getúlio, onde as pessoas nunca tiveram quase problema de água. E ano passado eles tiveram. Então tem um agricultor que esse tempo eu visitei e ele me contou que há 50 anos atrás, na escola, a professora disse para ele, se a gente não preservar os recursos, um dia vocês vão ficar sem água. E ele me contou que eles riram dessa professora. E 50 anos depois, eles tiveram um grande problema de água. Então, ano passado a gente sofreu muito com isso. A questão da monocultura, né? A questão do plantio aí de eucaliptos, outras culturas também que vêm sendo implantadas aqui na nossa região, né? Sem os cuidados devidos, né? O uso de agrotóxicos no rio, nos riachos. Então, são consequências das nossas atividades, né, durante grande parte do tempo, aí, há muitos anos, e hoje a gente já vê que o problema da água não é futuro, é agora, né? A coloração do nosso rio, né, a gente vê isso, o assoreamento dele, né, a gente vê que os solos estão desprotegidos, esse solo está chegando na bacia, né, está diminuindo a calha, causando mais problemas de enchente. Então, tudo começa no meio rural, a consequência vem para o meio urbano, então todos nós temos participação nisso, né? Não é só o meio rural, não. A água começa dentro das nossas casas também, no meio urbano. Então, a gente precisa cuidar melhor desse recurso. Sem dúvida, Gleison. É bem isso mesmo. E a gente falou bastante aí a respeito da água, né, no meio rural, e a gente pensa como é que está, então, um outro serviço de infraestrutura que envolve saneamento básico, né, o esgotamento sanitário, como é que é o tratamento de esgoto nessas regiões, né, na zona rural. E muito acontece ainda hoje de ter regiões que não tem tratamento algum, né, a gente vê, assim, que o tratamento, às vezes, o esgoto da residência, ele é direcionado a uma fossa rudimentar ou fossa negra, né? Que acaba não... A gente sabe que é um sistema que ele acaba não recebendo nenhum tratamento, não tem aquele rigor de tratamento que os tratamentos mais sofisticados de estação de tratamento, ou até a fossa séptica e o sumidor e o filtro anaeróbio tem, né? Que a gente já conhece. Mas, o principal de tudo, que a gente pode reparar, que até entra no que estava comentando ali, Gleison, a partir do momento, o que acontece, né? Nessas regiões onde o tratamento é muito rudimentar, o esgoto ele vai infiltrando no solo, e além de ele estar comprometendo o solo, ele ainda, se tiver um lençol freático muito próximo, ele vai comprometer também o lençol freático, que quando compromete esse lençol freático, muitas vezes está ligado à fonte de água da própria residência. Então gera-se um ciclo de contaminação. Dá para perceber isso, né? Que acaba gerando um ciclo de contaminação aí,
que depois, inclusive, vai contaminando a nascente, que contamina os afluentes, que vai para o rio principal, que é o rio que a cidade, as regiões mais adensadas, usam como manancial. Então, olha como tá, né? Isso. Como gera todo um É, ciclo. a gente, muitas vezes, a gente não se preocupa do que sai das nossas casas, né? E para onde vai. Então, eu vejo assim que no meio rural, é, as pessoas não tiveram muito conhecimento sobre a gestão correta desse resíduo, né? Então, assim, para eu falar como é que está o meio rural, eu preciso lembrar de duas coisas. Os projetos que foram implantados na década de 90 aqui na região, né? Que é o Microbacias, que inicialmente ele teve o intuito de reduzir o impacto ambiental, né? Pelo desenvolvimento agrícola de 1960, que foi a Revolução Verde, né? O que foi isso? É, foi a modernização do campo, né? Eles quiseram modernizar o campo, né? Então, grande capital para esse desenvolvimento do campo. Então, o que aconteceu? A monocultura foi instalada, né? As grandes commodities, commodities, os grãos, a cebola, o fumo, aqui na nossa região, né? Que tem bastante, né? O uso intensivo de adubos químicos, né? A produção em larga escala, né? A mecanização do campo. Então, o que aconteceu? Faltou mão de obra no campo. As pessoas foram embora, né? Então, esse foi o primeiro problema que o Microbacias, na década de 90, enfrentou. O êxodo, o êxodo rural, né? As pessoas não queriam mais ficar no meio urbano. Então, a falta de conhecimento, as pessoas não queriam mais ficar aqui, né? A falta de saneamento. Então, a gente foi cada vez complicando mais o meio rural, né? E assim, o Microbacias 2, que foi de 2002 a 2009, ele teve um outro foco, que foi organizar esses agricultores, né, através de associações, através de cooperativas. Então, ali começou a passar mais conhecimento para as pessoas, né? E ali eles começaram a perceber que eles também precisavam fazer o saneamento rural. Então, a IPAGRE, outras instituições aqui na nossa região, eles já vieram desenvolvendo algumas práticas para diminuir a contaminação da água, dos córregos e do lençol freático, né? Porque se a gente contaminar o lençol, a gente acabou, porque não tem como esse resíduo sair dali, né? Então ele está abaixo do solo, subterrâneo. Então, se a gente tem uma contaminação ali, a gente não vai ter mais uma água de qualidade. Então, a partir de 1990 e depois do ano 2000, a gente começou a olhar diferente um pouco sobre o saneamento rural, que hoje, ainda daqui na minha região, tirando o pessoal da IPAGRE, o pessoal aqui incentiva, aqui a gente tem pessoal em agronômica também ali, do CETRAG, que incentiva muito a gestão do resíduo correto, são o pessoal ainda que está puxando essa frente, sabe? Que vem conversando com os agricultores, que precisa ser feito essa gestão. Botar para o rio é o maior problema. E esse ano a gente teve um outro problema ainda que aconteceu na nossa região aqui, que foi o quê? A presença do borrachudo. E o borrachudo vem como? Excesso de matéria orgânica no solo, né? Choveu bastante, então o borrachudo gosta de água corrente. E assim, muito resíduo nos córregos, né? Lixo, lixo. Então, as pessoas reclamaram muito esse ano aqui do borrachudo, mas a consequência é de todos, né? Todos tiveram um pouco de culpa com isso, então todos vão sofrer com a falta da gestão correta disso tudo, né? Infelizmente, né, Gleison, aí todos acabam pagando o preço, né? Exatamente. Falando agora que tu tocasse nesse assunto aí dos resíduos, né? Como é que Uhum. se dá a disposição dos resíduos no meio rural? Ainda muito hoje é disposto a céu aberto. A gente sabe que ainda muito acontece isso, comprometendo o meio ambiente, comprometendo a saúde das pessoas, aumentando o acúmulo de matéria orgânica, podendo trazer os borrachudos, como tu citou ali, né? Uhum. E ou muitas vezes também é queimado, pior ainda, né? Queimado, trazendo também impacto ambiental, porque pode
ocasionar incêndios de grandes proporções ainda, né? Pode vir a ser um incêndio maior, né? Visto que é no meio rural, está perto ali mais próximo da natureza. E também compromete, tem toda a liberação de gases, toda aquela questão que também ambiental e de saúde pública também, né? Então, a gente precisa hoje políticas públicas que integrem mais o meio rural também, juntamente com o meio urbano. Porque o que a gente vê hoje é que parece que é feito resíduo sólido só no meio urbano, né? O meio rural ainda parece que não é assistido, né? Ele precisa ser assistido. A gente tem hoje algumas soluções como pontos de coleta individual ali que possibilite depois, né, esse resíduo ser encaminhado para um outro local, né? Então, soluções como pontos de coleta que poderia trabalhar a educação ambiental das pessoas, né? Ou seja, instruir aquelas pessoas para mostrar que é importante ter esses pontos de entrega, né, de resíduo. E, enfim, tem até questão a gente sabe que o meio rural são regiões mais afastadas, mas tem regiões rurais que elas concentram um número de pessoas suficiente para projetar, por exemplo, pequenos aterros sanitários, né? E aliar com o cooperativismo ainda. Então, nessas situações é às vezes viável até projetos de engenharia como esse. Então, claro, que entra toda a questão da educação ambiental junto, né? Sim, começa pela educação ambiental, né, Felipe? E a gente percebe que hoje, tanto o produtor ainda, o agricultor, né, ele não ainda sabe fazer a gestão do resíduo, né? A gente tem o resíduo aí produzido que seja reciclável, né? O orgânico que tu pode compostar, né? Pode estar reutilizando esse resíduo, né? Através da compostagem, utilizando nas plantas, né? Melhorando o solo. O não reciclável também tu pode colocar numa coleta correta. Então, assim, é um ponto importante. Hoje eu vejo também, assim, os produtores, eu vou falar da minha experiência, dos produtores orgânicos, né? A legislação exige que a gente faça a gestão correta do nosso resíduo. Não podemos queimar, tá? É proibida a queimada. A gente faz a separação desse resíduo, né? Do reciclável, correto, o do não reciclável e o compostado a gente pode fazer, o orgânico a gente faz a compostagem. Então, se tu for pensar hoje, o resíduo que tu produz na tua propriedade é pouco. O pouco que eu digo, o não reciclável, né? O resto, tudo tu pode fazer alguma coisa. Então, tu tá utilizando esse produto reciclável e compostando o orgânico, tu já começa a fazer a gestão correta. Então, a gente sempre tem que pensar assim, a gente fazer essa gestão desse resíduo e depois a gente tem que partir para a gestão sanitária, né? Isso é uma coisa que tem que estar caminhando junto. Se tu não fizer isso junto, as coisas não vão estar corretas, né? E isso a gente pode fazer tanto no meio rural como no meio urbano, né? O meio urbano às vezes é até melhor, tem a coleta seletiva, né? É mais fácil, mas o agricultor hoje que se organizar, né, e fazer correto, ter esse pensamento, né, teve uma educação ambiental, a gente já está melhorando um pouquinho no campo, né? Sim, sim, com certeza. Eu vou trazer alguns dados então para o pessoal aí, a nível de Brasil, né, que a gente tem hoje. São dados do IBGE, do PNAD, para a gente ter uma ideia aí desse panorama, né? A gente já falou de alguns serviços aí, como é que se comporta a água no meio rural, como é que se comporta o tratamento do esgoto, o resíduo sólido que a gente acabou de falar. E agora a gente vai trazer alguns dados para vocês terem uma ideia a nível de Brasil, né? A gente tem hoje aí, ó, por exemplo, 43,5% dos moradores da zona rural, eles tratam o esgoto com aquela fossa rudimentar que eu falei para vocês no início da live ali. Então olha como a gente tem que diminuir ainda essa porcentagem. E 28,3% com fossa séptica, né, que a gente já sabe que nas lives anteriores a gente deu uma comentada que é um sistema que é mais viável, menos agressivo ao meio ambiente, né, um sistema correto no ponto de vista ambiental. E 11% ainda não tem nenhum tipo de tratamento, zero tipo de tratamento. Olha que número considerável, né, para a gente tá tendo uma ideia, né. E tem o restante ali, uma menor porcentagem ali, girando em torno dos 3% ali, e 2 e pouco ali é com rede, né, e outros serviços. O que são esses outros serviços, né?
vão ser algumas tecnologias que eu e o Gleison depois a gente vai estar mostrando para vocês. Tecnologias muito bacanas de baixo custo, de fácil manuseio, de fácil instalação e de fácil operação ainda, que hoje em dia são pouco reconhecidas. E até falei para o Gleison antes de a gente entrar ao vivo, que a minha maior empolgação, né, nessa live de estar trazendo esse tema é justamente estar compartilhando esse conhecimento com mais pessoas. A gente precisa fazer com que o assunto saneamento rural ele seja uma discussão comum a todos, né, para a gente melhorar cada vez mais esses índices que estão ruins aí no dia de hoje, né. E claro que a gente já tem hoje instituições, o Gleison já falou da IPAGRE ali, a gente tem a Embrapa também, a gente tem toda umas instituições que já vem fazendo um serviço bacana, tem a FUNASA, inclusive o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o PNRS, de saneamento rural, perdão, Plano Nacional de Saneamento Rural, eles trabalham com 3 eixos bem bacanas, que depois a gente vai também estar explicando mais pra frente para vocês. Eu vou aproveitar agora também para que a gente sempre procura trazer um pouco da situação, trazer um pouco do panorama aí para Camboriú e para Balneário, né? E Camboriú hoje, Balneário Camboriú hoje em Camboriú, vou até explicar um pouco da situação da nossa bacia hidrográfica para o Gleison, né? Ele é de Lontras. A situação aqui é a seguinte: a gente tem um leito do rio principal, o rio Camboriú, ele tem 40 quilômetros de extensão ali da sua foz até a sua nascente mais alta, e tem uma declividade ali fortemente ondulada, né, cerca de 21%, e um solo com uma baixa taxa de filtração, Gleison. Então, faz com que, no ponto de vista de recurso hídrico, a água acaba ficando pouco tempo retida na bacia. Então, há uma dificuldade de manter essa água na bacia. Então, aí já entra de novo aquilo lá que eu comentei, né? A importância de a gente estar cuidando da água no meio rural. Porque a gente tem bacias muito declivosas e que tem aquelas áreas de morraria que depois vai descendo e fica plano. Aquilo deixa a água pouco tempo retida na bacia, justamente pelo escoamento superficial, né? E bacia, no caso da bacia hidrográfica do Rio Camboriú, ainda tem outro problema que é o tempo de concentração dela é só de 10 horas. Para a gente ter uma ideia, o pessoal de Balneário e de Camboriú, né? O que seria esse tempo de concentração? É o tempo que a água da chuva demora para da nascente mais alta lá escoar até a região estuarina lá, até a praia ali. Demora só 10 horas. Então, olha que pouquíssimo tempo. Para a água que choveu toda ali cair até o ponto mais baixo da bacia, são só 10 horas. Então, a gente tem que ter muito cuidado ali, tem que ter uma participação social de estar cuidando ali das nossas nascentes, né? E eu não podia deixar de comentar também do projeto Produtor de Água, não sei se tu conhece, Gleison, que é pode ser que tu não conheça ele pelo nome, mas é um projeto que ele começou uma iniciativa da ANA, né, que é a Agência Nacional de Águas, e que a EMASA ali implantou aqui na nossa bacia hidrográfica, que é o famoso pagamento por serviços ambientais. É isso, onde o agricultor rural ele é remunerado para estar prestando serviços conservacionistas na sua residência. Ou seja, ele vai estar cuidando das nascentes dele e ainda vai estar sendo remunerado para isso. Então tem todo um incentivo, tem toda uma educação ambiental e claro que isso é fiscalizado também. Então eu não podia deixar de citar esse projeto aí que eu tenho muita consideração por ele. Eu acho um projeto muito bacana, uma iniciativa muito boa e que que seja de exemplo para várias outras regiões do país. Inclusive, um exemplo bem bacana também é que muitas outras cidades já fizeram isso e que deu super certo. Nova York, por exemplo, também já fez isso. Regiões aí que tá dando certo, que nem a nossa ali, né? E que, enfim, tem que se difundir, é o que eu mais torço. Outra questão Felipe, também. Oi, pode falar, Agui. agora falando um pouco aqui da minha região, assim, na questão, né? Os agricultores também, a gente vê os córregos aí, né? A mata ciliar, ela não está muito presente, né? Então a gente não tem essa proteção das águas, né? No meio rural. A questão também da proteção, eu sei que depois tu vai falar sobre o modelo de água ali, que é o Caxambu, mas a proteção das nascentes, muitas vezes o pisoteio dos animais, né? A gente não tem árvores ali, né? Porque eu sempre falo, água só vem com árvore. Então, se você não plantar árvore, se você não tiver a proteção das nascentes,
essa água cada vez menos vai chegar no rio principal, né? Outra tecnologia que o campo tem que adotar e que a gente vê aqui na nossa região, que ainda está sendo pouco usada e incentivada muito pela EPAGRE, é a questão do plantio direto, né? O nosso rio hoje tem essa coloração pelo o assoreamento, né? A terra está desprotegida, né? O solo está desprotegido no meio rural, choveu, a água vai levar todo esse material para o rio. O rio, levando esse material para o rio vai cada vez a calha vai ficar menor, né? A gente vai ter mais problemas da questão de enchente. Então a gente também tem que começar a pensar nisso, proteger as nascentes, proteger a mata ciliar, aumentar a quantidade de árvores, né, em torno do rio e principalmente também melhorar a cobertura de solo no nosso campo. A gente tem o costume de estar revolvendo esse solo, né, para culturas aí como fumo, cebola, grãos. Então esse revolvimento do solo deixa o solo mais solto. Há esses índices de chuva, a gente teve muita chuva aí na nossa região em dezembro e janeiro, e essa água ela vai levar todo o solo. E eu sempre, com os agricultores que eu trabalho, eu sempre falo para eles, o maior erro do agricultor é perder solo, né? O solo descoberto. Então, a gente melhorando isso no campo, a gente vai melhorar a qualidade da água. Então, cada um tem que fazer um pouquinho para o todo melhorar, né? Com certeza. Pessoal aí que está assistindo agora aí também, para quem não sabe, o Gleison é agricultor orgânico também. Então, as questões de saneamento rural, elas também influenciam até na prática da agricultura orgânica também, né? Porque vai estar, se tu não tiver uma boa gestão de resíduos, um bom condicionamento do teu esgoto, tu vai estar comprometendo também o teu solo ali, né? Como o Gleison comentou. Então, Exatamente. tem todas essas questões. Tu está contaminando o teu solo, né? E fazendo isso aí, tu não vai ter mais uma água de qualidade na tua propriedade, né? E a gente escuta muito isso hoje no meio rural, que eu não tenho água. Aí tu vai olhar, o agricultor não protegeu a nascente, não tem mata, né? Então, é, ele é responsável por isso, né? Então, se você não fazer essa gestão correta da tua propriedade, a água não vai vir. Ou ela vai estar de má qualidade. Ó, Gleison, a Patrícia tá perguntando se tu é permacultor. Ela anda Tu fazendo uns viu? cursos de permacultura aí também. É meu sonho. Bom, a gente engatinha, né? A permacultura ela tem vários eixos, então hoje eu ainda estou praticando pouco ela, pretendo praticar mais, eu usar principalmente o que eu tenho aqui na minha propriedade, né? Eu quero fazer a minha casa em bioconstrução, né? Eu tenho alguns amigos que já trabalham com isso lá em Vacaria, é o Paulo Baldinho, né? Tá por aí. E ele é quase um permacultor, né? Tem o França lá que também é bem permacultor. Então eu estou tentando adquirir mais conhecimento com esse pessoal e fazer algumas atividades aqui no meu sítio. A gente trabalha também na questão de meliponicultura, abelha sem ferrão, bastante coisas aqui. Tudo influencia essa questão da permacultura, né? Estamos Sim, aprendendo. sim. É. Que legal, cara. Eu acho muito legal essa galera aí da permacultura também. Inclusive, algumas tecnologias que a gente vai mostrar também, elas vêm da permacultura também, né? A gente vai mostrar depois ali para Exatamente. vocês. E, sem dúvida, é uma área aí que ela é muito interessante para o meio rural também. A gente posso inclusive convidar até se tu conhecer, Gleice, alguma pessoa que é bem Não, dentro dessa área da permacultura, eu indica posso pra gente aí indicar que a gente, alguns. alguns, pô, show, cara, show de Tem bola. bastante. Pra gente fazer uma live com esse pessoal aí, né, e difundir esse Uhum. conhecimento, cara, porque, né, é uma coisa assim que, que são Eu tenho, conhecimentos que a gente tem que espalhar cada eu vez tenho, mais, né? eu tenho um vizinho aqui também que é permacultor, o Gilberto Legal, Paulino, ele deve estar por aí também. Então, também seria bem bacana da gente estar chamando ele para agregar conhecimento, tá? E o pessoal de legal, Vacaria aí tem bastante gente. massa, massa. Então, o pessoal aí que tá assistindo a live aí,
amigos do Gleison aí, ó, vocês podem ser convidados de ir pra gente estar trocando uma ideia também. Permacultura, e a Patrícia anda fazendo uns cursos aí, cara, a Patrícia, que ela tá, ó, tá afiada e tá querendo saber cada vez mais aí. Manda pra gente lá no grupo da associação. E, enfim, é um assunto que eu também tenho muita curiosidade. Eu conheço, mas né, aquela coisa conceitual, só não tem nada de prático. Não, eu ainda pretendo visitar algum local que tenha uma participação forte da permacultura. Eu acho muito bacana também. Bacana. Ó, vacaria tá bem evoluído, tá? Nossa, bacana, bacana. Então, pessoal, a gente vai agora. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente mostrar algumas tecnologias que existem hoje à disposição do agricultor rural, né? Para estar trabalhando na questão do saneamento rural. E deixa eu compartilhar aqui. Ô, Gleison, só confirma para mim se vai aparecer, tá? Tá aparecendo. Show de bola. Então, pessoal, uma das tecnologias aí para tratamento de esgoto no meio rural, sobretudo águas negras, que são aquelas águas oriundas do vaso sanitário, né? Só exclusivo aquela água, é a BET, famosa bacia de evapotranspiração, que inclusive o Gleison tem uma em casa. Depois ele vai falar sobre ela também, né? A gente vai mostrar algumas fotos da época que ele construiu, enfim. E eu vou explicar um pouquinho como é que funciona aqui, se o Gleison quiser complementar aí também, fica à vontade, Gleison. Tá bom. Mas a grosso modo, ó, a gente tem a entrada do esgoto aqui, né? Esse cano ele já é ligado ao cano do vaso sanitário, né? Ou seja, aquele cano que geralmente já tem uma tubulação de 100 milímetros de diâmetro. Ele chega Felipe, no sistema, então. Oi, pode dizer. acho que vale lembrar, ressaltar ali que a primeira coisa a ser feita é tu separar as águas cinzas das águas negras, Bem isso. né? Uhum. Como tu falou ali, aí só entra a água, a gestão do vaso sanitário, né? Então, É. a outra água a gente vai falar depois, né? Uhum. As cinzas. Exatamente. Esse aí é um ponto muito importante para início já, né, Gleison? Entrar só Isso. as águas negras no sistema, Uhum. justamente aqui, ó, nessa câmera que vocês estão vendo ali na imagem, parece uns pneus. Até o Gleison depois vai mostrar o dele, que ela pode ser construída com tijolos De também. alvenaria. Uhum. E ela tá, enfim, pessoal, antes de continuar, já vou dizer que são todos sistemas de baixo custo também, de fácil operação, de fácil manuseio. E depois eu vou falar para vocês a importância de ter essas características, esses sistemas para o agricultor rural. A importância de ser de fácil manuseio para eles. Eu vou explicar depois para vocês, quando a gente finalizar a live, por que tem que ser assim, né? A, enfim, a água ela chega ali, né, do vaso sanitário, e ali onde tem aquela câmara de pneus, ela já tem um processo de decomposição na matéria orgânica, e o que tem de líquido, pessoal, olha que interessante, é absorvido por aquelas plantas de grande porte ali, que geralmente é bananeira, né, que precisam de água, é absorvido e aquela água sai por evapotranspiração. Então é um sisteminha bem bacana de a gente estar compreendendo o funcionamento dele. Ali vocês podem ver que tem uma tampa de inspeção também, né, para tu checar o nível que está o teu sistema. Até tem uns que eles colocam um respirador, um respiro também, um tubo de respiro para saída de gases. Eu não sei se até o do Gleison tem esse tubo aí. Tem uns que tem e tem Não, outros que não tem, né? eu na época eu não coloquei, mas eu não tive nenhum problema. Faz 3 anos que eu tenho instalada a minha, né? Legal. Uhum. E não tive nenhum problema. Assim, Felipe, vale lembrar que ele é um sistema fechado, né? Então, ele não vai contaminar o lençol freático, né? E nem o solo. Então, tu tem que ter um impermeabilizante ali. Ele chega com essa tubulação de 100. Ele vem para essa câmara que a gente fala que é a câmara que vai acontecer a fermentação, né? A gente tem bactérias ali que trabalham com esse sistema anaeróbico, fazem a fermentação, né? A gente precisa ter esse lodo para as bactérias fazer esse processo de fermentação. E depois que a gente tem essa câmara, a gente também pode fazer de alvenaria ali, como o Felipe falou, e a gente tem que usar alguns resíduos maiores. Então, quais são os resíduos que eu vou utilizar? A permacultura fala, depende do que tu tiver na propriedade. Eu utilizei nessa primeira parte, que depois nós vamos mostrar nas fotos, que é a altura dessa câmara, eu coloquei telha. Houve um vendaval aqui na minha região e quebrou
a telha do meu vizinho, eu fui lá, catei tudo, eu estava precisando desse resíduo e eu não tinha. Eu fui lá, reutilizei esse resíduo, vocês vão ver depois nas imagens, tá? E a gente tem que ter esse resíduo maior, porque o que acontece? Há uma percolação da água, né? A água vai subir. Então, as fezes, elas vão ficar embaixo, certo? E à medida que esse vai aumentando o volume, ele vai saindo nas camadas ali. Então, ele vai chegando nas outras camadas que nós vamos ter ali, que é a areia, né, a pedra média, desculpa, o resíduo maior, a pedra média, a areia e a terra. Então, o que acontece? Essas plantas que a gente colocou ali, elas demandam de muita água, né? Ela tem uma transpiração alta, então elas vão precisar de muita água para se desenvolver. Então, por isso que a gente escolheu a banana, o inhame, a taioba. A gente pode colocar alguma gramínea ali em cima inicialmente para cobrir o Em Gleison, solo. a taioba é aquela menorzinha ali, né? No caso. Isso, exatamente. São da mesma, né? Então, tu pode estar utilizando essas culturas de folha larga, né? Que elas vão utilizar mais água. Então, assim, outro ponto importante que a gente acabou esquecendo de falar ali é a questão do dimensionamento e a localização, né, Felipe? A localização Sim. da Beth, ela não pode ser muito longe da casa, tá? E ela tem que ter uma declividade. Então, para eu conseguir chegar com o meu resíduo lá dentro. Outro ponto importante é a escolha do local. A gente tem que escolher um local que tenha muita incidência de luz. Então, quanto maior a quantidade de luz, mais a planta vai precisar da água, então ela vai retirar essa água e esses nutrientes do solo, da bacia, e vai se desenvolver e produzir fruto, né? Então, a gente também tem que pensar nisso. Outro ponto importante é a questão do dimensionamento. Qual o tamanho da minha bacia? Como é que eu vou dimensionar isso na minha área? E é bem fácil. Uma coisa que você tem que lembrar, essa bacia de evapotranspiração, ela sempre vai ter que ter, no máximo, 1 metro de altura, tá? E a largura dela sempre vai ser de 2 metros. Então, para eu saber quanto eu vou ter que ter de tamanho, eu vou ter que saber o número de pessoas. Então, assim, a cada 1 metro é um número de pessoas. Então, eu tenho 4 pessoas, a minha bacia vai ter 4 de comprimento, certo? Só que ela sempre, por pessoa, ela vai ter sempre 2 cúbicos. Por quê? É um de profundidade, né, que eu falei, de altura, por 2 de largura e 1 de comprimento. Então, assim, tu vai poder calcular o tamanho ideal da tua bacia. Aqui em casa, são 3 pessoas, mas eu fiz o dimensionamento para 4. Então, eu deixei um pouco a mais para eu não ter problema nenhum É isso que eu depois, ia né? falar, Gleice. É bem importante também essa folguinha ali, né, cara? Pra quando Isso, tem que tem ter. um dia ali que tem um uso maior, né? Ter aquela folga ali para Exatamente. compensar, né? E outra coisa, como ela é um sistema aberto em cima, a gente tem que pensar na chuva, né? Então, vai ter a entrada de água também, então a gente tem que dimensionar um pouco maior, cobrir essa bacia com biomassa, matéria verde. Depois eu vou falar um pouco sobre os manejos. Então, à medida que vai crescendo essas culturas, tu vai cortando e botando para baixo. É a permacultura, né? Não trazer Uhum. matéria-prima de longe, utilizar o que tu tem na área. Por exemplo, eu roço, né, ao redor e a gente coloca para cima da bacia esse resíduo, né, essa biomassa. Então, ela vai ajudar ainda a cobrir o solo. A infiltração vai ser mais lenta da chuva, né? Então, também vai proteger um pouco da ação da chuva ali, ação direta da chuva, e o teu sistema vai estar trabalhando mais correto. Que às vezes pode acontecer isso, tá? Às vezes extravasa pelo mau dimensionamento, tá? Aqui em casa eu não tive problema nenhum. Tanto que eu tenho um respirador e no começo a gente ia lá para ver como é que estava o sistema e a gente via que tinha odores, né? Agora, como ele já está um sistema, isso no primeiro ano a gente já conseguiu ver que o sistema está em equilíbrio e a gente não tem cheiro nenhum no sistema, tá? Então, quando está sendo feito
corretamente essa fermentação e o sistema foi planejado corretamente, ele não vai ter problemas, tá? Que é a preocupação de muitos, né, Gleison? O pessoal fica com o pé Isso, atrás, pô, será que não vai gerar um odor na minha residência ali, né? não E vai. a gente vê que é um sistema que não gera odor ainda. E Se eu de fácil tiver, dimensionamento, né? é Vocês fácil o viram aí. dimensionamento. E se eu tiver um problema de, por exemplo, de odor, alguma coisa está errada no meu sistema, tá? Então, Uhum. eu tenho que ficar atento a isso. O odor tem que ficar atento a alguns problemas que acontecem, né? Em Gleison, até explicar aí pro pessoal de casa, né? Por que só a água do vaso sanitário, o esgoto do vaso sanitário, né? Na Justa, verdade, pelas bactérias, né? Para é, haver essa fermentação anaeróbica que acontece ali no sistema, a gente coloca só o resíduo do vaso sanitário, né? Porque as águas é um cinzas a resíduo que gente. tem uma maior quantidade de matéria orgânica, né? Eles precisam de Exatamente. degradar essa matéria orgânica. Precisa degradar. Então essas bactérias elas vão dar conta disso, entende? Então o teu sistema vai estar equilibrado, a fermentação e a decomposição, a gente fala que é a fermentação anaeróbica, né? Porque ali tem o lodo, né? Então não tem a presença do ar ali nessa câmara ali embaixo e ele vai fazendo a fermentação correta. Então quanto mais eu tiver bactérias, mais a fermentação tiver ok, não vai ter problema nenhum com a minha bacia. Bacana. Então, Ó, a gente pode ver que é uma tecnologia bem tivemos uma simples, né? pergunta ali, ó, o Felipe. Teve uma pergunta. Em Diga. algum momento precisa fazer a limpeza desse sistema? A limpeza de dentro não precisa ser feita. O que tem que ser feito é a questão do manejo das plantas em cima, né? Como eu falei, a cobertura de solo tem que estar ok e a bacia ela tem que estar recebendo bastante luminosidade para ela trabalhar, né? Para ela trabalhar, para ela pegar esse nutriente, a planta consumir esse nutriente, né? E cada vez baixar mais o sistema. Aqui em casa eu tenho um medidor de altura ali do meu sistema e eu coloco às vezes para ver e sempre está baixo, sempre está baixo. Então está sendo feito o processo correto, né? Eu estou cobrindo a minha bacia em cima e as minhas bactérias ali tá tudo ok. E pessoal, eu já adianto que é um sistema que ele tem uma capacidade de degradação da matéria orgânica muito grande. Eu já vi em diversos estudos aí que ele é desses sistemas ele é o que mais tem essa capacidade de degradação da matéria orgânica. E viu, Gleison, se o pessoal fizer pergunta ali, tu fica administrando, Uhum, porque eu não vejo nada aqui, eu só vejo imagem. Só pra gente ir se situando aqui. legal. Não, tem uns comentários bem bacanas aqui. A Patrícia está fazendo bastante comentário aqui. Até Ah, a nossas Patrícia fezes não. são, até nossas fezes são aproveitadas, esconder o nosso potencial. É verdade, é um baita É, bem isso. potencial. Bem isso. Oh, E bom, esse ano eu consegui colher as bananas. nossa, que show. Então, Ainda gera já fruto, tô. né? Pra gente ver. Isso, ainda está gerando alimentação, né? Que bacana. Uhum. Bom, em inglês, tu queres complementar mais alguma coisa aqui ou podemos ir Eu passando? acho que eu vou falar depois um pouco quando aparecer as fotos Quando tiver as da fotos, minha né? aqui. Uhum. Vamos Bacana. para Beleza. cinzas. Então, bora lá, ó. A gente tem aqui uma alternativa para o tratamento de águas cinzas, como o Gleison comentou ali, que são aquelas águas ou da pia da cozinha ou do tanque também, né? São aquelas Uhum. águas ali que elas carregam nutrientes também, mas que não são tantos que nem não tem tanto nitrogênio e fósforo que nem tem do vaso sanitário, né? E aqui, ó, Uhum. pessoal, um sisteminha bem simples também. A gente tem a entrada do esgoto aqui, né? Onde ele é levado para essa espécie de vala, onde ela tem geralmente 70 centímetros de diâmetro, né? E Uhum. de Profundidade. altura também tem geralmente 70 centímetros aí do solo até a superfície. Aí é Bacana. como ali tem umas plantas da taiobas, como o Gleice tinha comentado, as bananeiras, que elas ficam no entorno ali, pessoal, do sistema. Elas são plantadas no entorno para elas fazerem essa absorção do esgoto ali. Então, ó, Uhum. tu coloca alguns galhos secos ali para auxiliar no funcionamento do sistema também. E o Gleison, inclusive, tem uma, né, Gleison, também, em casa. Eu adaptei aqui, né? Eu não fiz Legal. dessa maneira assim, mas as águas cinzas a gente precisa fazer a gestão. O que são essas águas cinzas, né, Felipe? Vamos começar. É, água da pia, a água do chuveiro,
a água da máquina de lavar roupa, do tanque, enfim. Então a gente precisa também fazer a gestão. Então, como eu falei, quando tu faz o dimensionamento dos projetos, tu precisa separar essas águas. A negra vai para o sistema e as águas cinzas vai para outro. O que eu fiz aqui em casa? Eu não fiz assim diretamente no chão, né? Eu coloquei a fossa, o filtro, o sumidor. E no sumidor eu coloquei as bananas, entende? Então Legal. tá fazendo a gestão ali também correta. Então, é um sistema bem fácil de implantar, né? E, e acho que todo mundo poderia ter em casa aí, né? Então, olha o gasto para isso, né? Não, Pouquíssimo. a tubulação, as bananas, muitas vezes a gente consegue aí fácil, né? E faz só o buraco. Então, por que a gente não faz isso? Né? Às vezes é a falta de conhecimento também, né, Felipe? Então, Com certeza. tendo pessoas que vão incentivar esse projeto, vão botar nos agricultores para eles aprenderem isso, porque eles precisam aprender esse sistema, né? A gente pode fazer a gestão correta. Olha como a gente vai diminuindo nosso, causando menos prejuízo ao meio ambiente, né? Ó, Sim, tem mais com uma certeza. pergunta aqui, peraí. Manda São para nós. duas, né? A Patrícia Uhum. fez duas. Ela falou qual que é a distância da casa. Então, Boa. no mínimo, a distância é de 5 metros, tá? Então, deixei 5 metros, aí eu posso fazer a bacia de evapotranspiração. Outra pergunta dela e o produto químico usado nos sistemas de águas cinzas prejudicam o processo? Então, o que eu falo? A gente precisa usar menos produtos químicos, né? Às vezes utilizar alguma coisa mais natural, né? Sabão. Então, assim, eu utilizo, aqui ainda, minha mãe utiliza ainda produtos químicos, né? Que boa, próprio sabão em pó. Então, o círculo de bananas ainda, o pessoal utiliza os químicos, tá? Então, tem que ver onde é que tu vai colocar esse sistema para te não ter muito problema de poluição, né? O Sem negócio é dúvida. tu dimensionar ele correto e num local que, por exemplo, eu não vou ter captação de água, né? Ou que seja para consumo ou para consumo animal Bem ou humano, importante. né? É. Uhum. Bom, vamos prosseguindo então. A gente viu que também é outra tecnologia bem simples, né, pessoal, para o agricultor rural tá utilizando, tá conseguindo manusear, né? E a gente tem essa aqui Uhum. também, ó. Essa aqui foi desenvolvida pela Embrapa e é uma tecnologia bem conhecida também aí, que nem a BET ali que a gente citou. E essa aqui ela é para o tratamento de águas negras, tá, pessoal? Vou explicar um pouquinho o funcionamento dela também, ó. É bem simples. O esgoto ele do vaso sanitário ele chega. No começo ele tem uma válvula de retenção que ela tem essa peça aí, ela é uma das peças mais importantes desse sistema. Ela, além de ela auxiliar, se caso de algum problema o esgoto não retorne, porque ela tem aquela válvula por dentro dela que faz o esgoto não retornar, ainda ela tem um papel muito importante, que esse sistema ele funciona muito bem com dejetos bovinos, então eles são adicionados ali com uma mistura de 10 litros de água, né? Então é uma porção de 10 por 10, e que é esse dejeto que ele vai ter uma bactéria que ela vai ter um potencial de degradação da matéria orgânica muito grande. Ela vai possibilitar o processo fermentativo nessas duas primeiras câmeras aí que vocês estão vendo, que tem esses tubos de alívio de pressão aí, ó. Então aí nessas duas vai ter um processo de decomposição, principalmente na primeira, na segunda já não vai ter tanto, e quando chegar na terceira, pessoal, olha só que legal, aquele líquido que ficou ali, aquele líquido remanescente, ele vai servir como um biofertilizante líquido. Um detalhe bem importante de comentar também, ali ó, eles colocaram um balãozinho, ó, saída para tratamento complementar, que também pode ser feito, se tu quiser dispor na natureza. Ele ainda é um líquido com muito nutriente, então se colocar direto no corpo d'água pode ser prejudicial, justamente pela quantidade de nutrientes, podendo causar eutrofização, né, no corpo hídrico ali. Uhum. Então, ele tem que ter um tratamento complementar se for dispor na natureza, isso é fato. Agora, o mais legal dele, tem uma torneirinha instalada que tu pode utilizar aquele líquido ali como fertilizante na própria agricultura ali, então. Então é uma Uhum. maneira de tu não perder, de tu usar aquilo ali ainda, né? Eu não sei se tu já conhecia esse Lembrando, também, Inglês.
Eu nunca vi, mas eu conheci ali pela cartilha, né? Mas o que vale lembrar desse sistema, que esse biofertilizante não pode ser utilizado em hortas, né? Então, É, ou tu usa na fruticultura nativa, alguma coisa assim, se tu for utilizar na agricultura, né? Em hortaliças, produção de hortaliças e frutas comerciais, não é recomendado utilizar, né? Utilizar eu mais imagino que ele, eu imagino que ele deve ter muito nutriente, Gleison, de nitrogênio e fósforo. Então, tem bastante, né? Imagina. É. Enfim, pessoal, ali vocês viram que tem um desnível ali, ó, para auxiliar também o sistema. E seria isso, um sistema bem bacana também que vem para somar aí também nesse tratamento de esgoto no meio rural, né? De fácil manuseio e operação também, como vocês podem ver. Inclusive essas câmaras, pessoal, podem ser feitas com caixas d'água. Eu não comentei sobre o dimensionamento, mas geralmente são caixas d'água de 1.000 litros, tá? Então, é um sistema aí bem simples também, como vocês podem ver. E a gente tem esse aqui, que eu também gosto bastante desse sistema aqui. Não sei se tu conhece esse aqui também, Gleison. Esse aí eu conheço, das É, câmaras, né? Uhum. uhum. Esse aí, o que eu mais gosto dele, cara, é a não utilização da descarga. Porque uma coisa que Sim, me deixa muito indignado hoje em dia ainda, cara, é a gente em pleno século XXI ainda dá descarga com água potável, né? Então, meu é uma Deus. coisa Acho ainda que é o que... erro nosso, né? Pois é uma coisa absurda ainda. Que, para pensar, pô, a gente gasta demais de dando descarga com água potável. E esse é um sistema aí que a agricultura rural é bem bacana, porque tu não faz uso de água. Ou seja, é Uhum. bom até para aquelas regiões que o acesso à água é difícil, né? A gente sabe que tem muito meio rural Sim. que é difícil o acesso à água. E ali, ó, é um processo bem simples, pessoal. Os dejetos, eles caem ali, e ali, aquela câmara ali de baixo, ela serve como se fosse uma composteira também. Tem um processo de compostagem ali. E aí tem uma Uhum. serragem ali, que a cada uso tu joga aquela serragem ali, e auxilia nesse processo de compostagem. E ali tem um sisteminha separado para a urina, que também pode receber outro tratamento, né? Podendo ser convertido em um biofertilizante também, porque a urina tem muito nitrogênio, tem amido também, inclusive. Ah, e aí, ó, tem um tubo ali também, que eles colocaram como tela contra insetos também no topo, e que ele é um tubo de ventilação, porque, claro, vai ter uma geração de gases que esse tubo de ventilação ele vai dar uma amenizada nessa questão. E ali tem até colocar a figurinha do cara retirando o composto orgânico, né? Porque aquilo ali vira um composto orgânico, depois pode ser utilizado também. Então É, tem mais isso também. É um sistema aí é, bem legal. esse é um sistema muito bacana, como tu disse, né, Felipe? Não utiliza água. A gente não precisa utilizar Principal água no sistema, coisa né? ali. Eu aqui, o meu objetivo era ter um sistema seco, mas a gente, como se diz, a gente trabalha, a gente mora meus pais moram aqui, então eles ainda são do sistema com água, né? Então a gente teve um entrave nisso, então a gente precisa às vezes ceder um pouco também, né? E eu tive que adotar o sistema com água. Mas na minha casa que eu vou fazer, eu pretendo fazer uma área também que seja com seco, né? É bem bacana esse sistema. Tem alguns sistemas, por exemplo, que usam patente dupla, né? Então, Sim, vai enchendo um sistema, aí quando terminar, faz duas patentes, né? Então, enche primeiro o sistema, fecha, tranca essa, e aí começa a utilizar o outro. Vale lembrar que quando a gente, as fezes, né, é matéria orgânica, né? Então, por isso que a gente tem que colocar a serragem, porque é aquela relação carbono-nitrogênio, né? Para ser feito a decomposição, a gente precisa disso. Então, se a gente é. deixar só a matéria orgânica ali, não vai funcionar correto. A gente precisa dessa matéria seca. Então, o pessoal usa serragem, usa casca de arroz, que é um resíduo que a gente tem aqui na minha região, né? E Que o pode ser importante é ser bem utilizado. seco o resíduo, né, Gleison? Tem que ser seco o resíduo. E depois esse resíduo aí tu pode utilizar também na agricultura, né? Tu pode aí estar adubando, adubando as frutas aí e melhorando a qualidade nutricional das plantas. Sem dúvida. É um poderoso composto orgânico aí que é gerado, né? Tem uma frase bem engraçada que merda é vida, né? Então, se tu compostar ele, compostar o nosso resíduo, a gente tá trazendo nutrientes para o solo, né? Sim. Então, pessoal, para finalizar aqui esses sisteminhas aí que a gente queria trazer, porque, claro, tem outros, né? Uhum. Eu trago também esse modelo Caxambu,
que ele é um modelo desenvolvido pela EPAGRE no ano de 2002, que ele visa proteger as nascentes, pessoal, no meio rural. Então ele é um modelo bem bacana que eu queria mostrar para vocês. Tem muitos vídeos que vocês encontram no YouTube falando a respeito dele. E que ele é bem. O Gleison, inclusive, ele já conhece alguns locais que tem, né, Gleison, ali na tua região. É, essa é uma tecnologia que já vem sendo bem difundida aqui na Ipagre, então, pela Ipagre aqui na região, para a gente ter a qualidade da água, né? Porque se essa qualidade da água não for boa, a gente está contaminando as pessoas. Então, ele é uma maneira bem fácil, a gente utiliza poucos materiais ali, né? A gente tem que, primeiro, escolher a área correta, proteger, a gente tem que cercar essa área, né? Tem que ser plantado também árvores ao redor, lembra, como eu falei, água só vem com árvore, então tu precisa estar protegendo esse teu local da nascente, e depois tu vai ter uma qualidade de água bem melhor, né? É um sistema Com bem certeza. utilizado aqui. Ele é um sistema que, inclusive, tu consegue fazer a desinfecção nele também, além de tudo, né? Uhum. E como o Gleison falou ali, pessoal, tu usa pouquíssimos materiais, um tubo de concreto, uns PVCs ali Uhum. aqueles dois ali maiores, o extravasoiro de limpeza são de 40 milímetros de diâmetro, os outros dois ali geralmente é 20 milímetros, são utilizados para captação, e é isso, pessoal. E claro, tem toda a questão ali da montagem, ali, né, que tu tem que, por muitas vezes, usar uma lona, mas são É, coisas, tecnologias com pouquíssimo material, pode falar. não, tu tem um sistema de filtro ali, né? Usa brita, usa a areia, tem tudo ali um sistema de filtro para essa qualidade, para a água chegar ali com mais qualidade. E é um sistema bem de baixo custo, né? Então, Com baixo certeza. custo com qualidade de água, o meio rural aí tá utilizando bastante, sabe? Então, Sim. a gente escuta bastante no meio rural e é até bacana porque a gente está vendo que, como eles tiveram esse problema de água aí nos últimos anos, eles estão começando a dizer, opa, o sistema está meio errado, tá errado e preciso melhorar, senão eu não vou ter mais água. Então, como eu sempre falo, as futuras gerações já, já, já estão com um problema grande e a nossa agora precisa melhorar para chegar lá na frente e não estar pior. Então, é a nossa vez de começar a pensar nesse sistema mais correto. Sem dúvida. E todos os sistemas de baixo custo, fácil instalação, fácil manutenção, fácil operação, né? Se puderam ver aí, são todos eles bem tranquilos aí nessas questões. E pessoal, agora a gente lembrando lá da Beth, da bacia de evapotranspiração, eu vou mostrar agora as fotos da bacia que o Gleison tem na casa dele. Ele passou para Uhum. nós. Começando por essa aí, ó. Ó, ali a gente consegue ver, eu estou olhando para cá por causa do meu computador, fica mais fácil para mim. Eu dimensionei, como eu falei para vocês, que com a capacidade de número de pessoas aqui da minha casa, né? Então, como eu falei, ela sempre vai ter 1 de profundidade, né? Ela vai ter 2 de largura e o comprimento vai variar de acordo com o número de pessoas. O meu ali tem 4, né? Então, 4 ali para 4 pessoas na minha casa. Então, o que eu fiz, né? Como eu falei, é um sistema fechado, então eu coloquei cimento embaixo, coloquei primeiro uma camada, coloquei a tela, né? Coloquei o cimento, uma camada de mais ou menos de 2 centímetros de cimento, passei um impermeabilizante ali embaixo e a gente pode perceber que nessa área central ali, o pessoal utiliza pneus, mas eu fiz essa pirâmide, essa câmera, de tijolo. Por que eu utilizei tijolo? Porque eu tinha sobrando, tá? Eu não comprei. Eu tinha que sobrou da construção da minha casa, então eu utilizei o que eu tinha aqui dentro, tá? Que legal. Então, e a gente Nada pode se ver, ó, perdeu, né, Gleison? nada se perdeu. E outra, a gente percebe ali que a, a tubulação ela entra lá embaixo, tá vendo? Então, nessa parte que a gente vê bem lá embaixo, é onde que eu falei para vocês que vai formar o lodo, né? E esse lodo que é formado, que quando chega as fezes ali, as bactérias vão estar presentes. Então, ali começa o sistema de fermentação. Eu preciso ter
esse lodo ali dentro, tá? Para eu ter esse processo. E aí eu coloquei, vocês podem ver que os tijolos estão assim, ó, porque à medida que vai aumentando o meu volume, esse líquido vai extravasando para outra área. Tu passa para a próxima, Felipe, para a gente dar uma olhada ali. Deixa eu ver o que vem na próxima. Isso, ali ele mostra que... Opa, foi mais de uma, né? Ou não? Deixa eu ver aqui, ó. Isso, olha, ó. A Essa gente aqui? consegue ver, pode ser, a gente consegue ver a entrada de novo ali da tubulação e ali, ó, tu pode ver, eu coloquei mais uma carreira de tijolos, tá vendo? Olha ali Uhum. como é que eu fiz. Eu coloquei as tábuas, certo? E daí fui colocando o tijolo em cima. Por quê? Ele precisa estar essa pirâmide para, à medida que esse líquido vai aumentando, ele vai passando para outras áreas, tá? Em inglês, uma dúvida só. Tu chegou a manter uma certa declividade ali do cano de entrada ali? Eu Para não... entrar esse líquido, eu fiz Isso. Uma inclinação, né? Uma uma inclinação. inclinação para eu não, esse Legal, resíduo não ficar ali na ponta, né? Para ele ir seguindo o fluxo dele. legal. Ó, daí ele vai vir mais uma camada. Quer ver? Ali eu coloquei a foto da tubulação, mas ali se tu for ver, eu coloquei, ó, colocando mais uma camada para cima de tijolos, certo? E vai ficando lá embaixo meu sistema. Lembrando que eu falei assim, ó, 70 centímetros, 1 metro de altura, né, a minha bacia. Essa pirâmide, ela pode ter no máximo 70 centímetros, tá? Então, tu tem que ter mais a outra parte para te colocar aqueles outros resíduos que eu vou falar ali. Então, ó, coloquei a segunda camada. Pode passar para a próxima, Felipe, por favor. Pode Aqui é passar a mais entrada uma. do. Isso, aí é a entrada da tubulação. Essa pode passar para a próxima. Aí, ó. Essa, isso, ó, tá vendo lá embaixo, né? E daí eu coloquei mais uma camada, mais Aqui já uma dá pra ver que parte a de, câmera já tá bem alta, né, Gleison? Já tá mais. já tá mais alto, já tá com mais um andar que eu falo, né? Uhum, Pode passar para a bacana. próxima. Ó, Aí, ó. aí o que que eu fiz? Eu fechei. Então eu coloquei Uhum, os tijolos ali, certo? Lá na outra ponta, tu pode ver que tem a tubulação para eu olhar lá dentro, né? Para eu ver qual o nível que está a minha água. Então eu coloquei lá. Aquilo ali também serve para te sentir os odores, para ver como é que está o sistema, tá? Tu pode colocar legal. uma ou duas, pode colocar mais nesse canto, pode colocar em outro canto, tá? A Patrícia me perguntou ali, pode ser feito com barro e cimento? Então, Patrícia, se tu conseguir impermeabilizar bem, que não saia esse líquido, tu pode fazer do material que tu tem, tá? O barro tem que cuidar, né? Porque molhar, ele não é resistente, né? Então, E tem que ver também como é que vai se comportar a longo prazo, né, também, Gleison? A questão do barro, hein? exatamente. A alvenaria, né, o tijolo, eu recomendo mais pela questão de tu ter menos problemas futuros, né? Uhum, Tu utilizar materiais de melhor qualidade, seja comprado, ou tô reutilizando o material, mas é importante a gente utilizar materiais de qualidade. Por quê? Depois, para não ter problemas, né? sem dúvida. Vai lá, Aí, Felipe, ó. pode passar. Ah, Aqui já dá pra ver que ele tem uma inclinação já, isso, ó, ele o chegou tubo já do vaso. ele chegou ali. Aqui nessa parte onde ele tem essa curva, eu melhoraria agora e colocaria um T, para eu ter uma saída ali e ter a entrada para baixo. Por que eu faria Uhum. isso? Aí, se eu Oi, tiver Gleison. esse T, Voltou. a Foi travado entrada. aqui. Opa, oi. Aí, tá conseguindo ver a imagem? Eu acho que é a minha conexão de internet. Peraí, Beleza. vamos ver. Deu Eu só tô uma travadinha ali, conseguindo. deu. Tá conseguindo me ouvir? Sim, sim, tranquilo. Voltou? Acho que agora voltou. Acho que estabilizou. É. Alô? Acho que, Voltou? acho que agora tá legal, né? Tá. É a internet do campo, né? Voltou? Tá Tranquilo. melhor? Tá show de bola. Estabilizou, né?
Aham, Teste. beleza. Tô Tá, ouvindo. qualquer coisa tu me avisa aí. Beleza. Eu acho que é porque a conexão mesmo que deu uma travadinha. Então, assim, Uhum. como eu falei, por que eu colocaria o T ali? Porque quando há esse fluxo, certo? Há um deslocamento de ar. Então, se eu tiver esse T ali, a bacia ela vai funcionar melhor, tá? Agora eu vou mudar o meu sistema. Isso é fácil de fazer, como eu só enterrei ali, só colocar Uhum. Tá bem o... próximo, né, Gleison? Isso, tá bem tranquilo ali. Ó, outra pergunta que eu tive ali, papel higiênico pode ser jogado no sistema? Então, nesse sistema não deve ser jogado o papel higiênico pode ser compostado daí, tá? Porque daí ele pode causar um entupimento desse sistema. Mas no sistema seco, né, sem a utilização de água que a gente mostrou ali, né, o papel higiênico pode ser utilizado jogado na câmara ali de compostagem. No sistema com água não é recomendado colocar, tá? E aqui já é Entendeu? fechadinho. Isso aí já fechou. Agora pode passar para a próxima. Nossa. Consegue? Isso. Ó, aí já mostrou o sistema pronto, né? Ele não tem da camadas de brita, será? Acho que tem mais para baixo, né? Deixa eu ver Ah, aqui. não tem não. Então Não assim, ó, tem, é. volta uma foto ali da onde está construindo a pirâmide, por favor. Uma atrás. Aí? Deixa eu ver. Mudou? Não mudou para mim, mas enfim. É uma que a gente estava por último ali. Tá me ouvindo? Sim, sim, tô ouvindo. Deixa eu Tá, procurar aqui. volta É, mais uma é para aquela mim. que a pirâmide já estava fechada, Gleison? Isso, a pirâmide fechada. Deixa eu ver então. Então seria isso aqui? Volta, volta uma. Para mim não apareceu. Vê se apareceu aí. Uh-uh. Deixa eu ver aqui então. Vamos ver se volta. Mas daí o que eu queria explicar daquela parte da pirâmide? Então, como eu vou colocar os materiais ali, né? Quais os materiais que eu vou colocar ali? Então, tu pensa que, como eu falei, a altura da pirâmide vai ser no máximo de 70 centímetros. Até ali, tu vai colocar o resíduo maior. Ou resto de entulho, ou pedra grande, Uhum. sabe? Tu vai colocar esse resíduo maior por quê? Porque à medida, como eu falei, que ele vai extravasando, o líquido vai para essa área. E ali as fezes vão ficar no sistema fechado e só vai sair o líquido. E daí, como eu tenho essas partículas maiores ali, as plantas conseguem tá pegando o nutriente através da raiz ali, né? Então eu preciso ter esse sistema com esse material. Depois desse material maior, eu posso utilizar uma pedra número 2. Depois da pedra, eu tenho a areia, e em cima da areia eu vou ter a terra. Porque, como eu falei, à medida que vai subindo, as plantas conseguem estar absorvendo esse nutriente através da raiz, tá? Então, Aí posso vocês entenderam, né, utilizar pessoal, que foi material. tudo uma camada aí que o Gleison tá falando, é todas as camadas ali Isso. até chegar na Se tu superfície. voltar à primeira lá, da Beth Uhum. mesmo, agora veio, tá? Apareceu para mim Ah, é. agora. Mas se tu colocar na primeira Beth lá, onde a gente falou da bacia de evapotranspiração, ele tem certinho, tá? As Vê se camadas, aparece ó. aí. Uhum. Vê lá. Que daí é a Apare... camada com... Ainda para mim, não. Pois é, ele muda aqui pra mim, cara. Ah, Ele muda aqui e vai até o final, mas qual tá, slide que mas tá pra ti agora? a... está aquela que eu te pedi antes, a da Ah, pirâmide. Mas assim, então, se que está estranho, aparecendo cara. ali, eu posso explicar. Uhum. Ele tem o entulho, né? Que a gente vai colocar até o final da pirâmide. Depois vai ser colocado a brita na outra camada, a areia e depois a terra. É um sistema Uhum. de Pra filtro, fechar ele, né? tá? Isso, daí para fechar. Aí sempre Beleza. utilizar também essas plantas que demandam mais quantidade de água, né? A Sim. banana, a taioba. Então a gente pode colocar essas culturas ali em cima.
Depois tem uma, acho que pode colocar aquela que está ela pronta, que dá para a gente ver a banana e a taioba ali. A gente colocou casca de arroz em cima. Teve um pessoal que me ajudou, eu fiz uma oficina no dia. Legal. Além do aprendizado, né, que a gente pôde passar, teve pessoas aqui que também levaram esse sistema para casa, então acho que essa é a rede, né? Tu precisa estar compartilhando o conhecimento. Esse é o essencial, né, Gleison? É essencial. Depois a gente tem ali uma foto dela no primeiro ano, a gente vê um desenvolvimento maior das culturas, né? A gente já vê a banana crescendo, se desenvolvendo. Nesse estágio, eu já não conseguia sentir o cheiro ali dentro da minha bacia, né? Eu tinha aquela tubulação ali para eu verificar isso aí, a gente já via que o sistema estava equilibrado, né? Depois ela tem uma foto de 2 anos ali, e ali nas últimas fotos é a produção do fruto, a gente já tem ali as abelhas sem ferrão polinizando a flor ali, né? E depois produzindo o fruto. Eu não tenho a foto do fruto, mas a minha mãe ela dizia: eu nunca vou comer essa banana. Aí o que eu fiz? Eu colhi e deixei ali. E ela comeu, achou uma delícia. E depois, quando a gente terminou de comer, eu falei que era a banana da Beth. Então, não a contaminação do alimento, tá? Então, a gente tem que deixar isso claro, né? A gente tem esse processo de É outra dúvida, né, fermentação. que o pessoal tem também. Isso. A gente não tem um problema de contaminação do alimento, né? A água que tem nesse sistema, né? Esses nutrientes, ela só perde pela evaporação da água do solo, né? E pela transpiração das plantas. Então, não tem a contaminação. Então, a planta está pegando esse nutriente para se desenvolver. Então, tu pode estar implantando esse sistema e se alimentando dele. Então, olha os benefícios. Tu tá fazendo a gestão correta, né? Não jogando resíduo no solo, não contaminando o lençol, não contaminando os córregos e outra, tu está gerando alimento. Acho que isso é importante a gente falar, né? Hoje a gente vê uns preços aí dos alimentos bem caros, então eu posso estar produzindo meu alimento dentro de uma bacia que estou fazendo a gestão do nosso resíduo. Então, é um olhar diferente, né? Então, a gente precisa estar pensando nisso aí também. Muito bacana, né? Poxa, eu gosto demais, assim, quando a gente consegue agredir de menor forma o meio ambiente e ainda trazer fonte de alimento ainda, né? Então, são todas alternativas aí muito bacana aí que tem que ser difundida, né? Para o pessoal aí conhecer. Bom, eu vou passar aqui para a última foto, Gleison. Não sei se atualizou para ti aí. É a flor da banana, né? Que já dá para ver a flor, né? E eu vou pausar então aqui o compartilhamento. Aí tu me diz o que aconteceu aí, porque vamos ver. Tá. Agora como é que a gente tá? Saiu ali a tela? Sim, está nas duas telas. Beleza. Então, pessoal, a gente vai fazer um fechamento agora do tema. Até se o Gleison quiser complementar alguma coisa ali ainda dos sistemas, pode ficar à vontade. Eu vou só fazer um fechamento total disso tudo também, que é o seguinte, né, pessoal? A gente vê então a importância, né, que esses sistemas têm de ter um fácil manuseio, uma fácil operação e instalação por parte do agricultor, porque o que acontece, que nem eu tinha citado para vocês lá no início da live, ó, já deu mais de 1 hora, como passa, cara. A gente vai conversando. Eu tinha citado no início da live lá do PNRS, que é o Programa Nacional lá de Saneamento Rural, né? E PNSR, eu sempre inverto ali. Enfim, eles abordaram bem certinho os 3 eixos principais, que são a educação ambiental, né? Ou seja, a população ela precisa saber por que é importante, né? Tá utilizando esses sistemas que a gente mostrou para vocês. Eles têm um outro eixo também que é a gestão desses serviços, que forma que vai ser gerido esses serviços, né? Que é muito importante também tá tendo um olhar para isso. E tem a questão também que eles colocam como um terceiro eixo, que é a questão da tecnologia,
que tem que ter tecnologias viáveis àquela comunidade que ela foi proposta. Ou seja, tem que ser tecnologias que as pessoas elas consigam enquadrar no meio de vida delas e consigam operar, né, de maneira que elas consigam abraçar aquilo, né, e não sejam dependentes de terceiros, né. Então, esses 3 eixos aí que o PN, o Plano Nacional de Saneamento Rural traz, que é bem importante. E, enfim, como desafio, né, a gente tem muito desafio ainda para estar avançando, né, pessoal? E eu vejo muito que a gente tem que ter ainda políticas públicas aliadas a programas governamentais. Não adianta só as companhias e o poder público fazer parte dele, a população tem que fazer, o Estado tem que fazer junto, né? Tem que ter uma participação do Estado junto, de ajudar ali, de ter aquela questão de políticas públicas e programas governamentais em conjunto, né? Isso é bem importante. E, enfim, eu acho que no mais seria isso. A gente vê que tem muitos desafios ainda para ser alcançados, né, na questão do saneamento rural. E até se o Gleice quiser, eu passo a palavra para ele, se quiser complementar alguma coisa aí. Bom, a gente precisa estar alinhado, né, com o poder público aí. Acho que as tecnologias no campo chegam através do poder público. Aí a EPAGRE faz um trabalho bem bacana aqui na região. Então, procurar o escritório da EPAGRE, se informar mais, né? Eu acho que é o primeiro passo, né? Conhecer alguns agricultores aí que já têm esse processo de gestão sanitária correta. Eu sempre deixo aberto aqui o meu sítio, né, para as pessoas virem conhecer. Claro que agora que a gente está com essa questão da pandemia aí, está restringido, mas depois que a gente tiver a oportunidade de estar trazendo as pessoas aqui, eu quero retornar. Então, ir atrás. Eu acho que as pessoas precisam ir atrás. O problema já está aí, né? Então, ele vai ser solucionado através de conhecimento. Então, eu preciso ir atrás dessas tecnologias, né? Eu não sei onde procurar. Escritório da EPAGRE. Pode ir lá que eles vão ajudar. Com certeza. E cada um tem que fazer a sua parte, né, Felipe? Se a gente não fazer a nossa parte, né, o outro não faz, mas se a gente fazer a nossa parte, as outras pessoas vão ver tecnologias baratas, né, e que podem ser implantadas tanto no meio rural, que a gente falou do meio rural, mas todas as tecnologias podem ser aplicadas no meio urbano. Vale lembrar isso. Então, E que nem tu disse, né, Gleice, a participação social é muito importante, né, cara? Tem que ser. Então, assim, o conhecimento está aí, as pessoas têm que ir atrás, né? Então tá, eu vou fazendo a nossa despedida. Então, pessoal, já digo também que quem quiser se filiar à associação, fica o convite, o Gleison também, os colegas, se quiserem se filiar conosco aí, vamos fazer crescer essa rede, né, de conscientização ambiental. E apesar de a gente atuar só em Balneário e Camboriú, é uma associação que ela abraça um maior número de pessoas, né, para a gente tá aí alcançando essa universalização dos acessos ao saneamento básico. As pessoas precisam conhecer tudo, né, essas questões aí que envolvem saneamento básico e o meio ambiente, né, que também é ligado ao saneamento básico. Isso é muito importante. Gleison, obrigado, cara. Não tem nem o que dizer aí por ter aceitado o convite. Ficou uma pergunta ali. Se eu posso usar esse sistema para gatos e cachorros? Pode sim. Pode fazer esse sistema da BET, né, a bacia de evapotranspiração aí. Se eu tiver um canil, né, uma quantidade de animais grandes, assim, ou que seja, que eu preciso fazer a gestão, pode ser utilizado, tá? Então a gente vai conversando aí o que pode ser melhorado no para ver, né, pessoal, como a gente ainda pode engenhar, né, esses sistemas. Tem tudo isso, né? O Gleison é um exemplo, que ele já engenhou lá o ciclo de bananeiras dele. Então, tem toda uma questão aí que a gente pode estar, né? Enfim, Gleison, mais uma vez, obrigado, cara. Olha, eu agradeço. Obrigado por ter transmitido para a gente todo esse teu conhecimento, né, prático, que é muito importante, né? A gente lê muito, a gente estuda muito, mas é sempre bom conversar com alguém que tem um conhecimento prático também. Então, obrigado mesmo de coração. Obrigado, E obrigado Felipe. a todo Obrigado mundo aí pela que também. oportunidade. Valeu. Obrigado para todo Obrigado mundo. pelo pessoal aí que assistiu também, né? Os amigos do Gleison aí, meus colegas. Tem bastante mensagens aqui, o pessoal agradecendo, tá legal. Que bacana. Show de bola. Então tá, pessoal, vamos ficando por aqui. Valeu, Gleison, um abraço também.
Boa noite Obrigado, para todo valeu, mundo aí. tudo de bom. Boa noite.